Nesse vídeo eu vou mostrar para você uma biblioteca JavaScript incrível para visualização de dados. Sério, o incrível dessa biblioteca é que ela permite manipular e preparar dados para ser utilizados em gráficos. E a biblioteca que eu vou mostrar para você nesse vídeo é a D3JS, ou apenas D3. Ela é uma biblioteca open source de baixo nível, construída com padrões da web e super flexível para criar gráficos dinâmicos e orientados a dados. Inclusive, para te mostrar essa biblioteca funcionando na prática, a gente vai criar nesse vídeo um gráfico do zero utilizando SVG puro. Então, se você curte vídeos práticos como esse, curta esse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. É você quem ajuda a fortalecer esse canal. Beleza? Então, bora! Muito bem, vamos criar o nosso projeto. Eu já deixei aberto aqui o emulador, tá? E também já deixei aberto aqui o terminal. A gente vai criar o projeto com npx create expo app. Vou passar a flag de template, porque dando enter vai aparecer as opções que nós temos aqui para criar um projeto React Native com o Expo. Eu vou escolher essa opção para criar um projeto em branco com o TypeScript, vou dar Enter, e aqui para o nome da aplicação, a gente pode chamar de RN, abreviação de React Native, SVG Chart, e vou dar um Enter aqui. Agora a gente espera o nosso projeto terminar aqui de ser criado, para a gente abrir ele no VS Code. Muito bem, agora que o projeto terminou de ser criado, eu vou abrir esse projeto no VS Code aqui. Vamos esperar ele carregar. Pronto, carregou. E agora esse terminal eu vou fechar ele porque eu vou usar agora o próprio terminal aqui integrado, tá? Do próprio VS Code. Antes da gente executar a nossa aplicação, podemos já fazer a instalação das dependências, tá? Que a gente vai utilizar. Então, vou fazer a instalação com npx expo install. E a gente vai fazer a instalação do React Native SVG, que a gente vai utilizar. E também a gente vai fazer a instalação aqui do D3, tá? Vou dar Enter. E agora a gente espera terminar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no package.json. Então, veja que temos aqui ó, instalado o React Native SVG e também já fizemos a instalação aqui do D3, né? O SVG aqui a gente vai utilizar para renderizar, de fato aqui a visualização, né, do gráfico, e o D3 a gente vai utilizar, deixa eu até abrir aqui a documentação para você ver aqui a documentação do D3 é essa daqui, ó, d3js.org. A gente vai utilizar o D3 para trabalhar com a visualização dos dados, né, manipular esses dados para que eles tenham ali esses dados preparados para a gente utilizar ali na visualização do gráfico, tá? Então, muito bem, podemos fechar aqui e agora vamos executar nossa aplicação com npx expo start e letra A, porque eu vou executar aqui no Android a nossa aplicação. Vamos esperar a nossa aplicação terminar aqui de ser carregada. E pronto, maravilha. Posso fechar aqui e agora volto aqui para o app.testx. E aqui eu vou tirar essas duas propriedades aqui, ó, align items e justify content, tá? E aqui eu vou trocar essa cor de background aqui para um C. Eu vou colocar aqui, na verdade, um C, um D, um 9. Pronto, vou salvar, vai ficar aqui com um tom mais escuro. Agora eu vou tirar tanto esse texto quanto essa status bar. E eu vou apagar aqui também a importação da status bar e também vou fazer aqui a mesma coisa com esse texto, apagando ele, já que a gente não está utilizando, tá? Muito bem, vamos criar aqui ó, uma pasta src. Dentro da pasta src, eu vou criar aqui uma pasta de components. E vamos criar dentro dessa pasta de components o nosso componente que eu vou chamar de line chart. Vamos até colocar aqui esse C maiúsculo, tá? Aqui dentro, vamos separar em dois arquivos. No index.tstx, para a gente colocar a estrutura do componente. E vamos criar também um outro arquivo que a gente pode chamar ele de styles.ts, tá? Então aqui a gente coloca a estilização do nosso componente, tá? Então aqui eu vou até já fazer a importação aqui do style sheet do próprio React Native. Aqui a gente já exporta o nosso styles, tá? E aqui eu vou utilizar o stylesheet.create para a gente criar aqui dentro. A princípio vamos colocar um container
com uma largura aí de 100% da tela, tá bom? Voltando aqui agora para o nosso index, vamos criar a estrutura desse nosso componente. Então, vamos exportar uma função com o nome do nosso componente. Muito bem. E aqui a gente já pode retornar e vamos retornar aqui uma view. E aí essa view fazendo a importação dela ali do próprio React Native. Dentro do app.testx, podemos voltar e aqui dentro, ó, a gente pode importar o nosso componente, que é o line chart, tá? Quando eu dei um enter ali, o próprio VS Code, ó, já fez para mim aqui o auto import, tá bom? Então a gente já tem o nosso componente ali sendo importado aqui. Agora, aqui para o nosso componente, a gente vai criar uma tipagem aqui. A gente pode criar uma tipagem, então um type, que a gente pode até utilizar o nome do próprio componente aqui para definir qual é o conteúdo que o nosso line chart vai receber aqui, ó, pelas propriedades. A gente pode já até tipar aqui. Então precisamos passar algumas informações aqui para a gente utilizar, né, para renderizar aqui o nosso gráfico. Eu vou utilizar aqui dentro do line chart uma propriedade para representar os dados e eu vou colocar como sendo uma lista de números, tá? Um array de números. Vamos colocar aqui também uma cor, que vai ser uma string, para a gente deixar também flexível a cor do gráfico, tá? Podemos também colocar aqui um título e eu vou passar aqui um subtítulo também, tá? Então, title e subtitle, para eu exibir ali um título e um subtítulo dentro desse gráfico, tá bom? Mas claro que aqui vou dar toda a base para você e aí você pode também usar para criar outros gráficos também, tá? A ideia aqui é que a gente vai criar tudo utilizando o próprio SVG, tá? Muito bem. Então, aqui a gente já tem todos esses dados. Podemos voltar aqui para o nosso app.testx, porque ele vai ficar reclamando aqui, né? Pedindo as propriedades. Veja, ele está pedindo aqui essas propriedades aqui. Bom, vamos criar aqui separado, aqui separadinho, a gente pode criar aqui um data e vamos passar aqui uma lista com alguns números aleatórios, sei lá, 500, 450, 700, 310, 270, 510 e 340, tá? E aí a gente já pode passar aqui o próprio data aqui. Agora, aqui para cor, podemos passar aqui para cor, eu vou passar essa cor C5F0D4. Pronto. Vou passar essa cor aqui, C5F0. Na verdade, aqui é 4D, porque aí ela fica um verde mais forte, digamos assim. E aqui para o título, vamos passar aqui como um valor, sei lá, 500. Passar dessa forma. E aqui para o subtítulo, podemos passar aqui, que é o valor acumulado de janeiro vamos colocar aqui evolução de janeiro a agosto de 2024, por exemplo, tá? Então aqui a gente consegue até bater aqui se tem a mesma quantidade, né, de janeiro a agosto. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos colocar aqui só mais um para meio que dar 8, digamos 8 meses, tá bom? Então, muito bem. Então temos aqui os nossos dados sendo passados aqui para o nosso gráfico. Agora aqui dentro do nosso gráfico, a gente pode trabalhar aqui na criação dele, tá? Então aqui, ó, dentro aqui da nossa view, a gente pode fazer o uso da nossa estilização aqui dentro, né? Então aqui a gente precisa usar o nosso estilo. Vamos importar ele aqui. Vamos importar aqui o nosso estilo. E a gente usa aqui styles, ponto, e usa aqui o container. Dentro aqui do nosso container, podemos criar aqui, ó, o nosso SVG, tá? E aqui dentro do nosso SVG, primeiro a gente precisa importar ele aqui, né? Vamos importar aqui o SVG, de dentro aqui do React Native SVG, maravilha. E aqui a gente abre e fecha o nosso SVG, que por enquanto não tem conteúdo nenhum, tá bom? Muito bem, o que a gente precisa fazer aqui agora? Antes até da gente continuar aqui manipulando esse SVG, a gente precisa definir largura, precisa definir a altura, né? Definir o espaço aí de trabalho desse SVG, onde ele deve renderizar, então. Para isso, a gente também vai fazer a importação aqui do D3. Então, eu vou importar, ó, tudo. Vou importar aqui, ó, tudo dentro de D3, utilizando aqui o próprio D3. Veja que aqui
ele está sublinhando para mim, porque quando eu passo o mouse em cima, ó, a tipagem ela é separada. E como a gente está usando o TypeScript, né? Precisamos da tipagem. Então, eu vou copiar aqui, abro aqui o terminal. Não preciso parar de executar o projeto, tá? Abro uma nova aba aqui. E aqui eu vou apenas fazer a instalação da tipagem, tá? npm i, save, dev, que é uma dependência de desenvolvimento, @types/d3, para fazer a instalação da tipagem de D3, né? Para a gente ter acesso aí. Pronto. Temos acesso agora às tipagens de D3, então veja que ele já parou ali de acusar, né? Posso fechar aqui. E eu vou criar aqui também um chart aspect ratio, que eu vou fazer ele com um formato, um aspecto bem mais quadradinho assim para o gráfico. Então vai ser um 9:16, tá? Então eu vou utilizar ele aqui agora, ó. Eu também vou fazer aqui a importação de um estado, inclusive. Deixa eu fazer a importação aqui do useState, do próprio React. E por que eu vou usar um useState aqui? Eu vou criar um estado para eu anotar dinamicamente qual é a largura que eu tenho disponível usando como referência a própria largura da tela. Então aqui eu vou criar a largura. Vou falar aqui que o valor inicial é 0. Porém, aqui dentro dessa view, a gente pode acessar um método aqui de onLayout para obter essa informação. Aqui, ó, a gente pode acessar uma iron function e aqui a gente pode passar para o nosso estado, que atualiza ali a nossa largura. Aqui a gente consegue desestruturar o native event e aqui dentro do native event a gente tem aqui ponto layout e aqui a gente consegue pegar a largura. Então eu estou pegando aqui, né, a largura dessa minha view, tá? Então, dinamicamente, então a largura que essa view tiver ocupando aqui, eu estou recuperando aqui e atualizando esse meu estado para eu ter essa informação de forma mais dinâmica, tá? Agora, aqui a gente vai criar a altura. Então, vamos criar aqui const height. E aqui, para criar a altura, eu vou pegar a largura e vou multiplicar pelo aspecto que a gente vai utilizar aqui. Pronto, eu tenho já a altura e eu já tenho já a largura que a gente vai utilizar. Então agora aqui ó, a gente já pode no nosso SVG passar a largura e também vamos definir aqui a altura. Pronto, então definimos largura e altura aqui do nosso SVG. Agora aqui embaixo ó, a gente pode recuperar aqui qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo para a gente criar o intervalo, o range ali dos valores para serem utilizados no gráfico. Então aqui eu vou criar um const min. Eu vou utilizar aqui o próprio math.min para pegar aqui ó, de dentro de props.data. Então eu vou fazer aqui, vou utilizar o spread operator, né, para pegar os dados e colocar todos eles aqui dentro para eu saber qual é o valor mínimo. Ó. Então se eu dou um console.log aqui para saber quem é esse valor mínimo, abra aqui o terminal, o menor valor lá é o 270. Vamos confirmar? Se eu volto para cá, olha só, o menor valor de fato é o 270, né? Então bateu, 270 é o menor valor. Show. Então também eu quero saber qual é o valor máximo e aí eu vou usar o math.max e aí eu passo aqui os dados também utilizando o spread operator. Se a gente utiliza aqui, faz um console log no max agora, veja que agora é o 700. Se a gente olha aqui, realmente bateu, 400 é o maior valor. Então, fechou. Então temos aqui o valor mínimo e temos o valor máximo aqui. Agora, a gente pode então criar a escala, tá? Então aqui eu vou criar a escala em Y, ou seja, na vertical. Eu vou utilizar o D3 e aqui a gente tem a escala linear, tá bom? Para a gente criar uma escala linear mesmo. Tem vários tipos de escalas lá na documentação do D3. Se você olhar aqui, ó, D3 e procurar aqui na própria busca por scale, você vai ver que tem várias escalas aqui. Deixa eu achar aqui. Procurar por linear, né? Linear. Aqui, ó. Tem aqui a escala linear, mas tá vendo que tem outras escalas também, tá? O que a gente quer é essa escala linear. Bom, então podemos voltar aqui. Então aqui a gente vai utilizar esse método. Aqui a gente passa
A gente vai concatenando métodos aqui, tá? Então a gente está criando uma escala linear. Agora, para esse domínio, a gente precisa passar quais são os valores. Então aqui é onde a gente vai passar quem é o valor mínimo e quem é o valor máximo. Para criar então essa escala, que vai representar os nossos dados na vertical, que basicamente é os valores ali, né? Por exemplo, vai de 0 a 700, por exemplo, né? E aqui a gente passa então o método concatena com o método range. E aqui a gente vai passar qual é o limite. Aqui para o limite, a gente vai passar aqui a altura e aqui 0. Qual que é o mínimo? Então, o limite e o mínimo. Pronto, então definimos o valor máximo e mínimo do gráfico aqui. Eu também vou criar agora um para horizontal, por isso que eu vou chamar aqui agora de com X scale, tá? Agora para horizontal, porque o nosso gráfico ele vai ter essa disposição aqui, o nosso gráfico, né? Deixa eu pegar aqui um gráfico linear, olha só. Então a gente vai ter aqui o famoso eixo X, aqui, melhor dizendo o Y, né? E aqui o eixo X, tá vendo? Aqui até tem eles aqui, ó. Então a gente tem o Y na vertical e o X na horizontal, tá? Então voltando aqui para o nosso código. Então a gente vai ter essa disposição aqui, né? Ó. Essa vai ser a disposição que a gente vai ter. Então a gente vai ter aqui o Y na vertical e o X na horizontal aqui, né? E aí a gente vai ter aqui a nossa linha, né? Que a gente vai desenhando ela de acordo com os números que tem aqui, faz parte aqui, né, do intervalo que a gente tem aqui dentro que são os dados, né, que a gente tem aqui. A gente está criando qual é o intervalo aqui baseado no mínimo, o mínimo aqui, para vertical e o máximo aqui. Então esse é o máximo. Então a gente fez isso aqui, ó, na vertical e agora a gente vai fazer na horizontal a mesma coisa, definindo aqui qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo aqui, tá? Então, muito bem. Então aqui a gente também vai utilizar aqui, ó, o D3. Vamos utilizar aqui também o D3, ponto. Também vamos fazer uma escala linear. Também vamos passar aqui o domínio. E aqui para o domínio agora, na horizontal, a gente precisa passar a quantidade de valores. Por isso, o valor mínimo aqui vai ser 0, ou seja, nenhum. E o máximo tem que ser a quantidade de valores. Então, a gente pode pegar das propriedades os dados e utilizar aqui essa propriedade. No entanto, a gente precisa descontar aqui -1. Por quê? Se a gente fizer aqui um console.log em props.data.length, olha só, deixa eu salvar aqui. Tá vendo que ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Deixa eu só recarregar aqui a nossa aplicação. Esperar ali. Agora sim. Tá vendo que ele mostrou que tem 8. Se a gente olha aqui, olha só, de fato, a gente tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, quando a gente precisar percorrer esses valores, ele começa do 0. Então, por isso que a gente tem que descontar um -1 aqui, tá? Então, maravilha. Então, a gente já tem aqui o nosso intervalo aqui na horizontal. Agora, a gente também utiliza aqui o método para criar o range. E aqui a gente diz que o mínimo é 0 mesmo e o máximo é a própria largura. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando a quantidade de valores e está criando um intervalo que vai ser baseado na largura da tela. Então, ele vai criar, baseado na largura da tela, um intervalo inserindo valores ali entre o mínimo e o máximo. A mesma coisa aqui. Então, aqui em cima, o que está acontecendo é, bom, qual que é o meu mínimo? Meu mínimo, sei lá, é 200. Qual que é o máximo? É 700, né? Vamos até confirmar. O mínimo é 270. Isso. Então, o mínimo é 270. O máximo é o 700. Então, ele vai criar um intervalo aqui. Ele vai usar esse número como mínimo, esse como máximo, e ele vai criar um intervalo entre esses números aqui. E a quantidade que ele vai usar de distribuição, né, a proporção que ele vai usar para distribuir esses valores é baseado na altura. Então, aqui a gente está pegando a altura. Aqui na horizontal, a gente vai fazer baseado na largura, tá? Então, olha só. Se eu pego, por exemplo, aqui, agora,
e eu faço isso daqui, ó. Deixa eu até mostrar para você aqui, ó. Se eu faço isso daqui, ó, um console.log, se eu pego aqui, ó, o próprio scale, ponto, e eu vou utilizar aqui esse método aqui para ele mostrar para mim o intervalo que ele vai criar de forma arredondada e salvo. Olha só. Então tá vendo que ele pegou aqui, ó, e gerou um intervalo de valores. Se a gente pega aqui o em x, que é o em x que é na horizontal, né? O y na vertical. Tá vendo, ó? Olha só. Como aqui a gente tem 8 e a gente descontou menos 1 aqui, né? Ó, são 8, descontou menos 1 é 7. Então, do 0 até 7, tá vendo? Ó? Do 0 até 7, ele criou um intervalo aqui, ó, pra gente. Então, ele foi meio que distribuindo por meio. 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 e por aí vai, tá? Então, muito bem. Então, é aqui que entra e brilha essa biblioteca que a gente está utilizando, tá? Que é o D3, exatamente para a gente fazer isso, para a gente manipular esses dados, para a gente conseguir utilizar ali esses dados para exibir esses dados ali em um gráfico, tá? Então, vou apagar esse console log aqui, foi mais para mostrar para você essa dinâmica, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a linha. Então, aqui eu vou criar uma função para renderizar a linha, eu vou chamar ela de line_fn, vou utilizar aqui o D3, ponto. Vou utilizar aqui line e aqui, ó, eu já vou passar que o tipo é um número, tá? Eu tenho que passar aqui essa tipagem, porque senão ele vai ficar acusando, ó. Deixa eu até mostrar para você. Se eu não passo essa tipagem, o que acontece, ó? Aqui eu vou usar o y, tá? Para definir como calcular a coordenada aqui na vertical e a gente vai passar também na horizontal, tá? Vamos começar pela vertical. Então aqui a gente tem o próprio valor e aqui tem o próprio index. Vou chamar de i para ficar mais fácil. E aqui a gente vai usar então, ó, o y_scale, daí a gente passa aqui o próprio valor, tá vendo? Ele vai ficar reclamando aqui, ó. Então aí eu digo que isso daqui, ó, é um número, ó. Aí ele já não reclama ali, tá? Posso copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu só vou mudar para x, tá? Aqui vai ser x. Aqui os parâmetros são o mesmo. E aqui a gente vai pegar aqui o x_scale, tá? E aí a gente passa aqui, no caso agora, o index, tá? Então aqui vai ser o index, que aqui a gente tá na horizontal. Então pronto, já temos a linha aqui desenhada. Olha só, agora eu vou criar aqui um const svg line e eu vou agora converter essas coordenadas para um caminho, para um path svg. Olha só, eu vou utilizar aqui o line fn, passo aqui props.data e aqui, ó, se eu der um console.log nesse svg line, olha só, a gente já tem aqui um path para a linha ser desenhada. Muito massa, né? Então, e é aqui que brilha o D3, né? Então, olha só, a gente veio manipulando os dados e agora convertemos esses dados em um SVG, em um path aqui para a gente desenhar dentro aqui do nosso SVG. Eu vou tirar esse console log. Agora, a gente pode vir aqui em cima e do SVG a gente pode importar o path para a gente fazer o desenho da linha. E o path a gente vai fazer a importação dele aqui, ó, vindo de dentro do React Native SVG. E dentro aqui do nosso SVG, a gente vai utilizar o path, vai passar aqui para o parâmetro, né, para a propriedade D, o svg line. E aqui a gente pode passar também qual é a cor da linha. Eu vou passar a princípio aqui como vermelho. Aqui para o fio eu vou passar como none. E aqui para a espessura da linha eu vou passar como 4. Aqui a gente fecha a linha, salvou, olha só, a gente já tem a linha sendo desenhada ali. Tá vendo que aqui o D ele vai ficar reclamando, né? Ele tá aparecendo aqui reclamando porque aqui o SVG line, ó, ele pode ser nulo. Então aqui só para contornar isso, a gente pode utilizar aqui essa estratégia, né? Caso não seja renderizado isso, né? Ou caso não tenha, né? Aí retorna uma string vazia e aí já resolve aqui. Pronto, temos lá a nossa linha já sendo desenhada, né? Muito bem. Olha só, se eu coloco aqui um fundo, por exemplo, o próprio blue, tá vendo? Aí ele vai tentar preencher, por isso vai ficar meio esquisito. Por isso que aqui a gente passa o none, porque é só a linha mesmo que interessa pra gente. Só que aqui, ao invés de utilizar essa cor fixa, a gente pode pegar de dentro de props.color a cor que está sendo passada lá. E aí, ó, essa cor que a gente está passando, a gente já está usando ela para renderizar aqui. Uma outra coisa também muito legal que dá para a gente fazer é arredondar aqui as linhas, tá?
do gráfico. Tá vendo que aqui, ó, ele tem, né? As linhas, ó, elas não estão arredondadas, elas estão retonas mesmo, né? Bem retas. A gente consegue arredondar elas. Na própria documentação aqui do D3, se você procurar por curva, você vai ver que tem várias opções aqui de curva. Deixa eu achar aqui como curve. Tem aqui curvas. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui em curvas tem várias opções de curvas. E aí cada curva tem, tá vendo? Ó? Uma maneira dela desenhar a curva. Então essas bolinhas meio que orientam, né? Como é esse desenho, tá vendo? Ó? Tem vários formatos aqui. Então a gente consegue aqui utilizar mais um método, né? A gente consegue aqui adicionar mais um método para trabalhar com essa curva. Então aqui eu vou colocar ponto bem aqui, tá? Depois aqui, deixa eu começar por essa aqui, ó. Na verdade é aqui, ó. Não é aqui e nem aqui, tá? É aqui na linha, porque é na linha, né, que a gente quer colocar a curva. Então, vou colocar aqui, ó, curve, e aqui eu vou passar para ele, ó, o método de D3, ponto. Vou utilizar, tá vendo? Ó, tem um monte de método aqui. Eu vou utilizar aqui um curve cardinal e aqui eu vou passar ponto tension. Aqui você consegue controlar a tensão dessa curva. Se eu coloco aqui como 1, vai continuar como tá. Aqui você trabalha de 0 até 1. Então, 0 é 0%, o 1 é 100%. Se eu coloco um 0,5, significa que é 50%. Se eu salvo, tá vendo que ele já começou a desenhar aqui a curva, né? Eu vou trocar aqui no lugar de 0,5, vamos colocar 0,3 para a curva ficar um pouquinho mais suave, tá? Agora, se a gente reparar, tá vendo que aqui, ó, tá cortando, né? Aqui a parte essa parte aqui de baixo e aqui também, né? Tá cortando ali em cima. Ali em cima tá cortando, porque a gente precisa também dar um espaçamento ali. E aqui, porque quando a gente aplicou a curva, meio que o gráfico, ele tá ultrapassando aqui a nossa área de plotagem, né? Ou a área em que a gente está exibindo aqui o nosso gráfico. Vamos fazer o seguinte aqui, então, ó. Aqui no nosso gráfico, além dessa altura aqui, vamos criar também aqui, eu vou criar uma outra aqui que eu vou chamar de chart height, e aqui eu vou utilizar aqui, ó, a altura do gráfico, vou multiplicar por 2, só que eu vou até colocar aqui entre parênteses, porque aí eu vou multiplicar por 4, tá? E aqui, esse chart height aqui, eu vou utilizar ele aqui, ó, tá? Vou utilizar ele aqui, e aí eu vou salvar para diminuir um pouco a altura desse gráfico, para a gente ter mais espaço dentro da área de plotagem mesmo, tá? E agora, aqui, o nosso gráfico já ficou melhor, tá vendo? Agora a gente pode até voltar aqui para o nosso app.testx e aqui, ó, também vou aplicar um padding top. Eu vou aplicar aqui de 64, só para o nosso gráfico afastar, para a gente conseguir visualizar melhor. Mas ainda assim, se a gente reparar, tá vendo que lá ele está cortando um pedacinho do gráfico, bem pequenininho. A gente pode utilizar aqui, ó, no próprio gráfico, aqui dentro do nosso SVG, a gente pode utilizar aqui a própria viewport para controlar melhor a exibição dessa nossa área de desenho, né? Ele vai pegar, se a gente não define ele uma viewbox, você viu que ele acabou pegando ali o valor padrão usando como referência o próprio desenho. Mas aqui a gente pode pegar e colocar, até eu vou fazer uma interpolação aqui para eu passar esses valores. Eu vou passar aqui 0 e 0, tá? E eu vou passar aqui agora, eu vou passar aqui a própria largura aqui para o nosso SVG e eu vou passar aqui a nossa própria altura, tá? Se eu salvo, nada acontece, tá? Se eu mudo esse valor, ó, só para vocês entenderem o que é cada um desses valores. Se eu mudo esse, pode ver que ele veio para a esquerda. Se eu mudo esse, você vai ver que ele vai para cima. Então aqui a gente está controlando aqui a posição dele na horizontal, ó. Tá vendo? Ó, se eu coloco um valor positivo, ele anda para a esquerda, negativo, ele vai para a direita, tá vendo? E aqui é cima e embaixo. Então, se eu coloco um valor positivo, ele vai para cima, negativo, ele vai para baixo, tá? Então, aqui, ó, eu vou controlar. Aqui agora eu vou trabalhar com essa margem aqui, ó, com esse espaçamento. Então, eu vou aplicar aqui um -12 só para ele afastar um pouquinho e pronto. Tá vendo que agora não tá cortando mais ali. Tá vendo? Ó, ele não tá mais cortando ali o nosso gráfico. Perfeito. Então, já tá excelente. Agora, o que a gente pode fazer
é também a área de preenchimento aqui do gráfico, né? A gente fez a linha, mas vamos fazer agora o preenchimento. Então, eu vou criar aqui um SVG área. Vou utilizar aqui, deixa eu até criar uma função. Tem uma função aqui para linha, né? Vamos primeiro criar agora uma função aqui para área. Então, const, deixa eu até fazer aqui, ó. Fazer até antes aqui. Vamos criar aqui um área. Ou a gente pode até copiar aqui, na verdade, ó. Vamos copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. A gente só muda aqui para área. A gente vai utilizar aqui o D3. A gente vai utilizar aqui, no lugar agora de linha, vai ser área. Aqui a gente mantém como número. Aqui a gente vai utilizar um X. Aqui em Y a gente vai utilizar esse daqui. Eu vou mandar ele para baixo, tá? Porque a gente vai ter aqui em X. E aqui em X a gente vai utilizar o index, beleza? Aqui em Y a gente vai usar Y0, porque aqui a gente precisa definir agora a coordenada inferior e também a superior. Então aqui eu vou definir a inferior e aqui a gente vai utilizar a própria altura. Então posso apagar aqui, ó, e passo a própria altura. E aqui agora a gente pode definir passando aqui pegando o index, a gente pode pegar aqui o Y scale e aí a gente passa aqui o D. Perfeito, tá? E aí a gente pode utilizar aqui a curva também, tá? Vou salvar. E agora, aqui a gente pode criar, vamos criar até aqui embaixo, ó, const svg área, utilizando aqui o área fn. A gente passa aqui da mesma forma os dados e aí passa aqui essa estratégia, né? Caso não tenha aqui, a gente retorna uma string vazia só para ele não reclamar. Aqui, ó, a gente pode agora passar um path também. Aqui para D a gente passa svg área. E aqui agora a gente pode passar para o nosso svg área, a gente pode passar um stroke. Aqui eu vou passar como none. Agora não é a linha que me interessa. Agora o que me interessa é o preenchimento. Por exemplo, eu vou passar vermelho. E aqui a gente pode passar a largura. Por exemplo, eu vou passar 4. E aqui a gente fecha. Salvei e pronto. Olha só. Temos aqui o preenchimento, tá? Apesar que esse stroke aqui, se eu tiro ele, nem precisa, né? Porque a gente não vai usar, né? Aqui a linha, então a gente consegue visualizar essa cor. Só que aí a gente pode passar aqui, ó, o próprio props color, né? A gente pode passar aqui para ele utilizar. Só que ao invés de passar a cor dessa maneira aqui, né? Uma cor sólida, a gente pode deixar esse efeito ainda mais interessante utilizando cor de gradiente. E aqui o próprio SVG, ele tem aqui, ó, um linear gradiente que a gente pode utilizar. E aqui, além do linear gradiente, a gente também pode fazer a importação de defs que a gente vai utilizar para criar tipo um grupo que a gente consegue definir ali o nosso gradiente, a gente consegue compartilhar ele para ser utilizado ali por outros elementos dentro do nosso SVG. E eu também vou fazer a importação aqui do stop para a gente determinar quando começa e termina ali o efeito que a gente vai aplicar de opacidade aqui na cor da nossa área aqui, tá? No preenchimento da área. Então, muito bem. Então, vamos utilizar o linear gradiente, defs e stop. Vamos aqui embaixo e aqui, ó, antes aqui dos nossos paths, vamos criar aqui o nosso grupo, utilizando aqui o defs. Perfeito. E agora aqui a gente vai utilizar o linear gradiente. E aqui dentro do linear gradiente, vamos utilizar aqui, ó, 2 stop, tá? Vamos utilizar 2. Para a gente determinar tipo, uma opacidade que vai de 100 a 0%, por exemplo, tá? Aqui para o nosso linear, vamos definir um ID para ele, eu vou chamar de gradiente apenas, tá? E aqui eu vou utilizar para x1, 0%. A gente vai utilizar aqui para y1, vamos utilizar também aqui 0%. Vamos utilizar aqui para x2, também 0%. E vamos utilizar aqui para y2. E aqui sim, a gente vai passar 100%. Então, isso daqui é para a gente definir as coordenadas do nosso gradiente. Aqui para o stop, a gente pode definir aqui um offset para esse primeiro aqui de 0%. E para esse segundo aqui, a gente pode definir de 100, tá? Agora a gente pode passar aqui para ambos a mesma cor. Então a gente pode até recuperar a cor
que a gente está passando ali na propriedade, né? A gente pode passar aqui também para o de baixo. E aqui um stop opacity para o primeiro. Eu vou passar 0,7, que é 70%. Copio aqui, ó, e para o de baixo eu vou passar como 0%, tá? E maravilha, salvo. Agora, para eu utilizar esse gradiente aqui, ó, a gente pode, no lugar de passar dessa maneira, a gente passa aqui o URL, abre parênteses, jogo da velha ou hashtag e coloca esse ID aqui, ó. Olha só. Olha só que massa que dá esse efeito, né? Fica muito legal esse efeito, fica bem mais bonito do que uma cor sólida, né? Fazer esse gradiente. Daí aqui, ó, se você muda, por exemplo, para 30%, então você vai ver que muda ali a proporção do gráfico, tá? Ó, se eu coloco aqui, ó, 20, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui uns 50, na verdade, tá vendo? Se eu coloco 30, então você vai ver que o gráfico ele vai espalhando, tá? Coloco 0, fica bem mais espalhado. Aqui, se eu coloco um 10, ó, você vai ver que ele tá andando daqui para lá, ó. Aqui a gente deixa em 0, tá? E aí, se eu coloco aqui, por exemplo, como 30, tá vendo, ó? Então ele ficou bem mais espalhado. Se eu coloco aqui como 1, ele começa mais intenso. Se eu coloco 0,8 aqui, tá vendo? Ou 0,7, que era o valor que tava. Enfim. Então aí vai por gosto aí, conforme você quiser configurar, tá? Agora, para a gente finalizar aqui o nosso gráfico, a gente precisa utilizar aqui o título e o subtítulo, né? Então aqui, ó, a gente pode passar aqui. Eu vou recolher o SVG, então clico aqui nele para recolher e logo embaixo aqui a gente pode criar uma outra view. Podemos até criar um estilo aqui para ela, um style, vou chamar de footer, por exemplo. Não existe esse estilo ainda, a gente já vai criar ele. E aqui a gente pode utilizar um texto. Esse texto aqui, ó, vamos importar ele aqui do próprio React Native. E aqui embaixo, podemos passar aqui, ó, data. Ou melhor, props, né? Ponto data. Não, na verdade é props.title, né? E aqui é subtitle. Pronto. Aqui a gente pode também criar como estilo. Vamos criar aqui um title e a gente pode copiar aqui, ó, e passa aqui para esse texto e só muda para subtitle. Pronto. Agora a gente pode tirar esse aqui que foi a mais, né? Vamos trabalhar agora na estilização. Então aqui a gente precisa criar um footer, precisamos criar aqui um title e precisamos criar aqui um subtitle. Salvou. Se a gente volta para cá, ele já não vai mais reclamar que criamos, né? Agora. Voltando aqui, ó, se a gente define aqui um position como absoluto, vou pôr aqui um bottom de 24 e um left de 24, ele já vai subir ali para dentro do gráfico, ó. E aqui para o título a gente pode colocar um font size, por exemplo, de 38, um font height bold e podemos colocar aqui uma cor para ser branca, também para ficar com um visual legal. E, por fim, um font size a gente pode colocar aqui 12 para esse daí e um color, vou colocar aqui um CCC para ele ficar um tomzinho ali mais apagadinho. Talvez um 14, acho que um 14 ficou melhor, né? Agora, esse valor aqui, ó, voltando aqui para o nosso app.tsx, esse valor a gente está colocando ele manual, né? Mas a gente pode pegar esse valor dinâmico aqui, né? Vamos pegar aqui um total. E aí a gente pode pegar aqui do próprio data, utilizar um reduce aqui. E aqui, ó, a gente pega o total, pega o current. E aqui a gente pode somar ele com o current. E aqui, por fim, a gente tem onde a gente vai acumulando, né? Começa com um 0. E aqui a gente pode utilizar o total no lugar para já pegar esse valor dinâmico. Porém, esse valor não está formatado, né? Aí a gente pode utilizar aqui, ó, um ponto to locale string. A gente pode passar aqui um ptbr, passa aqui style como sendo currency, né, para moeda, e passamos aqui o currency como sendo BRL, que é a moeda aqui que a gente utiliza. E veja que agora está formatado. Se eu adiciono um valor novo aqui, ó, o nosso gráfico agora está dinâmico, né? Então, se eu adiciono, por exemplo, um 325,40, salvei, veja que o gráfico mudou e mudou aqui também. Se eu adiciono agora um 985, 985,23, salvei, veja que mudou os centavos e o gráfico ali também continua mudando, né? Então, desta maneira aqui, você consegue
utilizar essa biblioteca, que era a biblioteca que eu queria muito mostrar para você aqui nesse vídeo, né, que é a D3, que você consegue, né, utilizar ela para manipular ali os dados, né, para utilizar esses dados para uma visualização em um gráfico, e o próprio SVG foi o que a gente utilizou aqui para poder criar o nosso próprio gráfico, né? Conta aqui nos comentários o que você achou dessa biblioteca. Se você já conhecia, também coloca aqui nos comentários. Vou ficar bem feliz de saber, tá? E claro, se você também tem sugestão de outras bibliotecas que você gostaria de ver por aqui, coloca aqui nos comentários, também vou ficar feliz de saber da sua sugestão. Pode ser o próximo vídeo aí, quem sabe, né? E também não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar para fortalecer o canal. Combinado? Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!